A maior perda de tempo que a gente tem na vida é a gente querer fazer as coisas para agradar o próximo, sendo que no final das contas todo mundo só está preocupado com seus próprios problemas, ninguém está preocupado com o problema do outro. A gente deve procurar sim ajudar o próximo. Agora, se você estiver ferrado, não tem como você ajudar o próximo. Primeiro você se recupera, ajuda a si mesmo. Quando você estiver transbordando, aí sim você estará apto para ajudar o próximo. É assim que as coisas funcionam. Não adianta a gente querer fazer ao contrário. Temos que respeitar as leis das coisas. Então, se você estiver transbordando paz, mansidão, temperança, amor, você está apto para ajudar o próximo. Mas se você só estiver transbordando o que é ruim, como é que você vai estar apto para... Porque pare para pensar comigo, quando a noite chega e todo mundo está em suas casas e chega na cama, no seu quarto, deita na cama, coloca a cabeça no travesseiro, ninguém vai ficar lembrando dos problemas dos outros. Porque cada um tem seu próprio problema, cada um tem sua própria batalha para travar, né? Cada um tem seus próprios demônios para enfrentar, tem seus próprios vícios para lutar contra ele, porque as pessoas no final das contas sabem quais são os vícios que estão atrasando a vida dela, que estão destruindo ela aos poucos. Então pare para pensar comigo, é uma perda de tempo você ficar se importando tanto com o que o outro está falando, com o que o outro vai dizer, porque no final das contas você não ganha nada com isso. Ganha sim, você ganha mais sofrimento, você ganha mais discórdia, você ganha menos valia, porque quando você se importa mais com os outros, você vê que as pessoas viram as costas para você. Com isso você vai se frustrando, vai se frustrando, vai se frustrando e vai entrando numa espiral, você vai caindo no fundo sem poço, entendeu? Então, a maior perda de tempo a gente se importar tanto com o que o outro está falando. Eu perdi muito tempo da minha vida fazendo isso, me importando com o que o outro estava falando, o que o outro estava pensando de mim, como o outro estava agindo contra mim. E eu achava que as coisas começaram a mudar quando eu virei a chave, né? Eu comecei a parar de me importar com o que o outro falava de mim, como o outro agia contra mim. Aí eu comecei a perceber, né, que algumas pessoas estavam próximo de mim, algumas pessoas estavam próximo de mim, não era querendo o meu bem, sim querendo o meu mal. Principalmente no local de trabalho, no trabalho que eu estava. As pessoas começaram a perceber que eu era uma pessoa que me irritava muito fácil. Elas começavam a fazer coisas que me tiravam do sério. E eu não percebia isso, porque eu ficava tão estressado no local de trabalho. Quando eu comecei a ver vídeos sobre estoicismo, sobre Marcos Aurélio, sobre Sêneca, sobre como você deve lidar com o que o outro fala, com as suas emoções, com o que você pensa, com o que você controla, com o que você não controla, eu comecei a virar a chave, eu comecei a agir, né, de maneira diferente. E eu comecei a perceber que eu andava tão irritado no trabalho por causa de alguns comportamentos que a pessoa tinha que eu não controlo, e eu ficava irritado por isso. E as pessoas percebendo que eu ficava irritado por isso, elas iam e faziam. E minha raiva só aumentando, era dores de cabeça, dor no estômago, tinha diarreia, tinha dia que eu ficava muito mal mesmo no trabalho, sentindo dores, eu não sabia porquê. Aí quando você começa a entender que você não controla o que o outro pensa e fala de você, e sim como você pensa e age com aquela pessoa, eu comecei a agir de maneira diferente, né? Comecei a adotar a lei do silêncio, que foi a primeira arma, né? Uma das armas mais poderosas que você pode, que o silêncio é uma das coisas mais poderosas que você pode usar contra as pessoas que não querem seu bem. E é uma das coisas mais poderosas que você pode usar também quando você perde o respeito em algum local.
Simplesmente se você perdeu o respeito em algum local, por algo que você fez ou falou, use a lei do silêncio. Você vai ver que depois de um certo tempo, as pessoas passarão a te respeitar de novo. É uma coisa muito poderosa o silêncio. O silêncio às vezes fala mais do que a linguagem verbal e corporal. Vale muito a pena às vezes você adotar a lei do silêncio para ser respeitado pelas pessoas. Agora não é você fazer isso, você tem que fazer isso se realmente aquele contexto do local que você está, as pessoas, vai valer a pena para você. Se não valer a pena, não vale a pena, é só perda de tempo. Se você está querendo fazer isso só para agradar o próximo, você está perdendo tempo. Vale a pena se você tem algum objetivo, se você quer alcançar alguma coisa, se você quer conseguir alguma coisa, aí vale a pena. Mas só para ter o respeito das pessoas em si, eu acho que isso para mim é uma perda de tempo. Por isso que eu digo, é muita perda de tempo. Você querer usar a lei do silêncio só para agradar o próximo, não. Você tem que usar a lei do silêncio para evoluir como pessoa, para saber onde você está errando, no que você pode melhorar, no que você pode contribuir para a melhora desse mundo, né, que está corrompido, que a gente vive. Esse mundo ele está corrompido, mas nós temos que continuar lutando, fazendo bem para com o próximo, independente de se o outro faz o mal ou não. A gente temos que estar bem com nós mesmos, temos que fazer o bem sem esperar quem. Então temos que ajudar as pessoas sem querer nada em troca. Tem uma passagem na Bíblia que é bem interessante, né? Que muita gente distorce. O que é que as pessoas falam? Usa ela e fala assim mesmo: é dando que se recebe. Mas na Bíblia, Jesus Cristo disse, o Senhor Jesus, ele fala: melhor coisa é dar do que receber. Ou seja, o que ele diz, melhor coisa é dar do que receber. Não é como eles falam, é dando que se recebe. Isso é uma falácia, isso é uma lascívia. Entendeu? Então, temos que colocar isso em mente, temos que... Por isso que eu disse, e volto a afirmar, fazer as coisas para agradar o próximo é perda de tempo. A gente deve sim ajudar o próximo, procurar fazer o bem, não para agradar o próximo, porque é a coisa certa a se fazer. E quando você entende isso, você não faz nada por obrigação, não faz nada querendo nada em troca de ninguém. Você simplesmente faz porque é a coisa correta a se fazer. Ajudar o próximo, estender a mão para o próximo. Você começa a entender que isso é uma coisa normal e deve ser feito. Só que hoje em dia, parece que é uma coisa absurda você ajudar o próximo e as pessoas ajudam querendo algo em troca. Então, a gente precisa mudar nosso pensamento. Parar de querer ajudar o próximo para ganhar algo em troca. Aí você vai ver como sua vida começa a melhorar. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês, né? Se inscreve no canal aí, deixa um like aí para fortalecer, né? Vamos para cima. Deus sempre no controle, né?